Olá, que a paz do Senhor seja com todos. Uma reflexão a respeito de Atos capítulo 8, a respeito do Evangelho em Samaria. Quero falar um pouco sobre pessoas que compreendem tudo errado, pessoas que não foram chamadas, pessoas que na verdade usam os seus dotes, às vezes muito naturais, e que não têm o conhecimento cristão e não são aprovados por Deus, para inserir a sua metodologia no meio da obra de Deus. Observando Atos capítulo 8, nós vemos aí o evangelista Filipe levando a palavra de Deus a Samaria, e através do seu ministério nós vemos que Deus começa a salvar pessoas, a libertar almas, a expulsar demônios, e através de Filipe as coisas vão acontecendo de uma velocidade incrível. Há milagres, há curas divinas, e a palavra dele é muito forte. E disse que naquela cidade tinha um homem por nome Simão, o mágico, e Simão também, ele vê acontecer aquelas coisas, ele fica impressionado. E ele já fazia as suas artimanhas impressionando o povo, mas quando ele vê acontecer aquilo, ele começa então a ter um desejo de se aproximar, e diz que ele também creu na mensagem. Ele acreditou na palavra que Filipe pregava, e ele se envolve diretamente com a obra de Deus, é o que dá a entender naquele texto ali, compreendendo que ele acompanhava, vendo e participando. Mas o que ele não sabia é que ainda existia algo mais para acontecer na vida daquelas pessoas, daqueles irmãos que estavam em Samaria. E o que é que tinha para acontecer lá em Samaria? Em Samaria estaria acontecendo ali ainda, através do ministério dos apóstolos, o derramamento do Espírito Santo. E quando os apóstolos ficaram sabendo que já estava acontecendo esse milagre lá em Samaria, enviou para lá Pedro, para que ali pudesse estar junto com os apóstolos, orando por aquele povo, né? E a Bíblia diz no versículo 17 que então Pedro e João lhe puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E lá no versículo 18, Simão começou a ver que estava acontecendo algo diferente. Então, eles colocam a mão e as pessoas recebem um poder do alto muito grande. Já sei. E eles foram até os apóstolos, ele foi até o apóstolo e ofereceu dinheiro em troca daquele favor. Ou seja, vocês são pessoas que dependem do ministério e precisam de dinheiro para viver, não é isso? Mais ou menos assim que eu interpreto essa passagem. Então eu vou te dar algum dinheiro e você me dá esse poder de eu colocar as mãos sobre as pessoas e as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Diante disso, meus queridos, eu vejo que há uma interpretação errada por parte de alguns que estão seguindo a Deus. Querem ser igual aos pastores, querem ser igual aos profetas, querem ser igual às pessoas que estão sendo usadas na obra de Deus. Mas o que precisa entender é que Filipe, ele desceu para Samaria, orientado por Deus, mandado por Deus. E lá ele foi porque ele tinha uma chamada de Deus. Nessa chamada, Deus realizou milagres, coisas fantásticas. Tanto é que depois acabou sendo morto por causa do Evangelho. Mas o que nós entendemos também é que Pedro e João, quando também desceram ali, eles foram enviados. Olha, vocês vão lá, porque a igreja começou, está se formando, mas eles ainda precisam receber o Espírito Santo. Vocês foram enviados pela igreja. A igreja que enviou. Chegado ali, Deus confirmou aquele trabalho. E usando Pedro e João, as pessoas começaram a serem batizadas com o Espírito Santo. Diante disso, nós entendemos que o dom que Deus coloca na vida do obreiro, do mensageiro, ele é específico para isso. E não deve ser, de hipótese alguma, negociado. Às vezes tem pessoas que tentam negociar com seus dízimos, posição na igreja. Dízimo não compra posição na igreja. Tem pessoas que tentam conseguir alguma coisa na igreja oferecendo suas habilidades materiais. Habilidades materiais não compra ministério, não compra a chamada de Deus. Tem outros que procuram manter uma posição no ministério oferecendo o seu jeito de ser, carinhoso, amoroso, ganhando pessoas para si e não para Jesus. Isso também não faz parte da obra de Deus. O que faz parte da obra de Deus é um homem, uma mulher, que recebe uma chamada de Deus em algum momento da vida, paga um preço por esse ministério, é consagrado para isso, recebe orientação e oração da igreja, e ali ele vai. E pela misericórdia de Deus, o trabalho começa a fluir, começa a crescer, e assim é a obra de Deus. Eu fico olhando também para a palavra de Deus, meus queridos, e eu vejo
como no caso de Mateus 24 e 21, quando Jesus acompanha os discípulos no caminho de Emaús, ali está Cleópatas e um outro discípulo, e eles estão comentando a respeito do acontecimento. Jesus chega, começa a se falar com eles, e eles chegam num ponto que eles dizem assim para Jesus: nós achávamos que era ele que fosse remir Israel. Acompanharam Jesus, estavam com Jesus, viveram ao lado de Jesus, e estavam com o pensamento, achando que Jesus fosse fazer uma guerra para tirar Israel daquela situação, colocar Israel na posição pessoal. E Jesus estava falando o tempo todo para eles a respeito de um reino futuro, da salvação de todos os gentios, de todo Israel, mas no futuro, não naquele momento. Mas eles entenderam errado. Se você também olhar para Ananias e Safira, que tiveram uma ideia de vender uma propriedade e tentar oferecer dinheiro à igreja, se você observar bem, você vai perceber que a questão deles ali é que eles viram que o pessoal estava sendo abençoado, participando, recebendo as bênçãos de Deus. Eles tentaram também fazer um negócio. Deu errado, né? Era mentira, e a mentira não prevalece no ministério nem contra a igreja. Acabaram sendo mortos. Outra coisa também é que nós pensamos, irmãos, que existem muitas pessoas tentando comprar a igreja, tentando comprar o ministério. Mas meu irmão, meu amigo, meu companheiro, foi Deus quem nos chamou para pregar o Evangelho. É uma geração totalmente difícil, onde muitas pessoas se apoiando nos seus graus de estudos materiais, que às vezes tenta absorver o espiritual mediante a leitura, o estudo aprofundado que deve existir. Mas as pessoas estão transliterando a Bíblia para uma linguagem moderna e totalmente voltada para os meios de administração do momento que o mundo está enfrentando. Aprenda uma coisa: a palavra de Deus foi dada por Deus mediante a revelação do Espírito Santo para aqueles que são de Deus, para uso dos santos, para a pregação do Evangelho, para salvar almas. Isso depende exclusivamente do poder de Deus na minha e na sua vida. O que recebemos aqui dentro, mediante a nossa capacidade de estudo, de aprendizado, é a revelação de Deus. E isso nos é dado mediante o dom que Deus nos deu. Entenda isso. É por Deus. Se não for por Deus, estamos perdendo tempo. Então eu quero deixar essas palavras para que vocês meditem, tá? É a minha visão pastoral a respeito da obra de Deus. Agora também um detalhe é que todos podem fazer a obra de Deus, só tomar cuidado para certas funções específicas que são direcionadas, né? Se você foi chamado sendo pastor, seja pastor, presbítero, seja presbítero, diácono, seja diácono, cooperador, regente, seja isso, mas mediante uma chamada específica por meio de Deus ou por indicação de homens, como no caso de Pedro e João, que foi mandado para Samaria, enviado pela igreja para que ali pudesse orar por eles. Mas havia uma ordem ministerial aprovada por Deus. Então procura te apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Aparecido Gomes e esta é a minha mensagem para você. Paz do Senhor.